Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Gênesis 8 a 10. Deus lembrou-se então de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os rebanhos domésticos, e de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação, e enviou um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva foi detida no céu. As águas pouco a pouco se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias, as águas haviam diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca encalhou sobre as montanhas de Ararat. As águas continuaram escoando até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês, surgiram os topos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já estivesse a descoberto, Noé soltou um corvo. Todavia, este ficou voando ao redor. Depois soltou uma pomba, a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água e por esse motivo, voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e abrigou-a novamente dentro da arca. Noé aguardou mais 7 dias e soltou outra vez a pomba. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais 7 dias, e novamente soltou a pomba, que não mais voltou para Noé. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas que inundavam a terra. Noé, então, removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra já estava bem seca. Então ordenou Deus a Noé: sai da tua arca, tu e tua esposa, teus filhos e as esposas de teus filhos contigo. Todos os animais que estão contigo, todas as criaturas, as aves, os grandes animais e os pequenos, todos que se movem rente ao solo. Faze-os deixar a arca contigo, que pululem sobre a face da terra, sejam fecundos e multipliquem-se sobre toda a terra. Assim, Noé e sua mulher saíram da embarcação, junto com seus filhos e suas noras. Da mesma maneira saíram todos os animais e as aves, em grupos, de acordo com suas espécies. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego da vida, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos, e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra e de todos os peixes do mar, eles são entregues em vossas mãos. Tudo que se move e possui a vida vos servirá de alimento, tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e ao homem, a cada indivíduo requererei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Então declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós. E com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio, não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens,
e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos de toda a carne. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. E concluindo, asseverou Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda forma de vida que existe sobre a face da terra. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três foram filhos de Noé, e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos, depois morreu. A origem dos povos e nações. Eis a descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os descendentes de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Deles descendem os povos marítimos, os quais se dividiram em seu território, conforme sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Estes foram os descendentes de Cã: Cush, Mizraim, Put e Canaã. Estes foram os filhos de Cush: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Deda. Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor, e por esse motivo há o ditado: valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, nas terras da Babilônia. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote e Ir, Cala e Rezem, que fica entre Nínive e Cala, a grande cidade. Mizraim deu origem aos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patruzitas, Casluítas, dos quais descenderam os filisteus, e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, os Sidônios, os primeiros, e os Hititas. Também deu origem aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus e aos Amateus, e mais tarde se espalharam as famílias dos cananeus. E os limites das terras de Canaã estendiam-se desde Sidom, indo até Gerar e chegavam a Gaza e de lá, prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá e Zebuim até Laza. São esses os povos e culturas que descenderam de Cã, conforme seus grupos familiares e línguas, em seus territórios e nações. Os Semitas. Uma descendência nasceu de semelhante modo a Sem, pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Estes foram os descendentes de Arã: Uz, U, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou Cainã, e Cainã gerou Salá, que gerou Éber. Éber deu origem a 2 filhos, um deles se chamou Peleg, porquanto em sua época a terra foi dividida, seu irmão recebeu o nome de Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azar-Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses descenderam de Joctã. E habitavam uma região que se estendia desde Messa até Cefar, nas colinas ao leste. São esses os filhos de Sem, segundo seus clãs e línguas, em suas terras, culturas e nações.
São esses os grupos familiares dos filhos de Noé, de acordo com suas gerações, divididos em suas nações e culturas, em conformidade com a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram por toda a terra, depois do dilúvio. Mateus 4 versículos 12 a 25. Jesus inicia seu ministério. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante Jesus passou a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então, disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe, então, todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos. E Jesus os curava. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e de além do Jordão seguia Jesus. Salmos 4. A segurança do fiel a Deus. Quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça, na angústia tu me aliviaste, tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Ó filhos dos homens, até quando difamareis minha honra? Até quando estareis amando ilusões e procurando a falsidade? Sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel, o Senhor me ouve quando eu o invoco. Estremecei de ira, mas não pequeis, reflete em vosso leito e acalmai-vos. Ofereceis sacrifícios justos como Deus requer e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Colocaste em meu coração mais alegria do que a daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Provérbios 1 versículos 20 a 23. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas. Brada do alto dos muros, à entrada das portas da cidade profere em alta voz o seu discurso. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois, à minha exortação, eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras.